Bom dia. O Sudeste tem a área mais urbanizada do Brasil. Segundo o IBGE, é possível retratar manchas urbanas do país. E agora nós vamos falar com a nossa correspondente Yasmin, que vai explicar mais do assunto. Bom dia, Lívia. Bom dia, Flávia. Urbanização é o processo pela qual a população se concentra em áreas urbanas, deixando o campo e as áreas rurais. Esse processo transforma a sociedade, a economia e o espaço físico, trazendo consigo desafios significativos como a necessidade de investimentos em infraestrutura, habitação, transporte e segurança, além da promoção de políticas públicas que reduzam a desigualdade social e a exclusão, permitindo que todos os cidadãos usufruam das oportunidades oferecidas pelas cidades. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, mas que se acelerou significativamente a partir da década de 1950. Em 2023, o Brasil tinha 45 mil quilômetros quadrados de área urbanizada, equivalente a 0,54% da área total do país. 36,5% do total de área urbanizada do país se concentra na região sudeste. É o que revela o estudo Áreas Urbanizadas do Brasil 2019, feito a partir da interpretação visual de imagens de satélite, tendo como referência o ano de 2023, e publicado pelo IBGE. Se por um lado todas as áreas urbanizadas do país caberiam no estado do Espírito Santo, por outro, o somatório de áreas urbanizadas do Brasil é maior do que países inteiros, como Dinamarca e Países Baixos. Das 27 unidades da federação, 14 tinham menos de 1.000 quilômetros quadrados de áreas urbanizadas em 2023. O estado de São Paulo detém 18,39% do total de áreas urbanizadas e loteamentos vazios do território nacional, aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Por sua vez, o Amapá é o estado com a menor área absoluta. As manchas urbanizadas no Brasil são bastante concentradas e se agregam em torno de si mesmas, ou margeando a infraestrutura já existente, como uma estrada. A distribuição geral das áreas urbanizadas do país demonstra concentração no litoral. Nos 443 municípios costeiros, que ocupam 5% da área oficial do território nacional, há uma extensão de 19% de áreas urbanizadas. Em contraste, ao longo dos municípios da faixa de fronteira, que somam uma extensão aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, que é cerca de 2 estradas e cursos de rios, o que é refletido na forma de muitas manchas urbanas. Exemplos desse fenômeno são a concentração urbana de São José dos Campos, em São Paulo, alinhada à rodovia BR-116, e a concentração urbana de Imperatriz, alinhada à rodovia BR-010, e ao rio Tocantins. Obrigada, Yasmin, pelas informações. Milhares tentam escapar do Sudão pelo mar. Um rebocador resgata dezenas de desabrigados. Agora vamos ficar com nossa correspondente Lopes. Bom dia, Lívia. Bom dia, Flávia. Geopolítica é o estudo das relações entre as nações, com base em fatores geográficos, políticos, econômicos e culturais. Ela busca compreender a dinâmica entre os países e os seus interesses em relação ao espaço global, bem como as estratégias utilizadas para alcançar esses objetivos. Milhares de pessoas tentam escapar pelo mar no Sudão, mas apenas algumas conseguem. Um rebocador atracou em uma rua perto do cais de Porto Sudão, sob os holofotes, para resgatar dezenas de desabrigados que fugiam dos combates mortais entre forças militares rivais do Sudão. Soldados saudistas vestindo balaclavas verificaram seus passaportes e permitiram que passassem. Desde o início dos combates, milhares de pessoas fizeram uma jornada perigosa de 830 quilômetros da capital até o Porto Oriental, na esperança de embarcar em um navio e encontrar segurança. O Over Repórter acompanhou a missão de evacuação saudita no porto de Jeddah até Porto Sudão, uma rota que se tornou a única chance de sobrevivência para muitos que partiram com apenas um passaporte e alguns itens pessoais.
Adil, um empresário sudanês-americano, foi evacuado junto com outros 51 indivíduos a bordo do navio da Marinha Real Saudita, HMS, no domingo. Ele relatou que fugiu de Khartoum após sua concessionária ser atracada e alguns de seus veículos serem roubados e queimados, descrevendo a cidade como tendo muitos cadáveres na rua. Bashir também contou de ter sido detido por homens vestindo uniformes de Forças de Apoio Rápido do Sudão, RSF, e que acredita que eles queriam utilizá-los como escudos humanos. Azari, cônsul-geral dos Estados Unidos em Jeddah, afirmou que 100 americanos estavam entre as pessoas que chegaram na manhã desta segunda-feira no navio USNS, que possui tripulação militar e civil. Os Estados Unidos montaram um centro de recepção no porto de Jeddah para processar os cidadãos americanos antes da sua viagem em andamento. Ahmed, uma evacuada sudanesa americana, expressou tristeza por ter que deixar membros de sua família para trás, ao chegar no porto de Jeddah nesta segunda-feira. Obrigada, Lopes, pelas informações. Mudanças climáticas geram calor mortal na Índia, afetando o desenvolvimento. As ondas de calor causam queda de energia e poluição do ar. Agora nós vamos falar com nossa correspondente Beatriz um pouco mais sobre essas informações. Bom dia, Lívia. Bom dia, Flávia. As mudanças climáticas são alterações significativas no clima global que resultam mudanças no regime de temperatura, precipitação e outros fatores climáticos ao longo das décadas ou mais. Essas mudanças são causadas pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, resultantes da atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis. A mudança climática está ameaçando o desenvolvimento da Índia com ondas de calor mortais, que podem reverter o progresso do país na redução de pobreza, saúde e crescimento econômico. De acordo com um estudo na Universidade do Reino Unido, as ondas de calor já causaram a queda de energia, poluição e o derretimento acelerado de geleiras no norte da Índia, elevando a morte de mais de 24 mil pessoas desde 1920. O estudo alerta que esses impactos devem se agravar com frequência e a intensidade aceleram as ondas de calor, devido à crise climática. Um estudo da Universidade do Reino Unido indica que a Índia enfrentou um clima extremo de 242 dos 273 dias entre janeiro e outubro de 2022, indicando os meses de março a abril mais quentes já registrados. Esse estresse térmico repetido pode levar uma redução de 15% na capacidade do trabalho ao ar durante o dia até 2050 e pode custar à Índia 2,8% e 2,7% do seu PIB e reduz o padrão de vida até 2.500 e 2100. O estudo mostra que 70 cidades indianas devem ter mais de 1 milhão de habitantes até meados do século e que o calor extremo representará uma ameaça à segurança energética e à saúde dessas pessoas. O autor do estudo, Dr. Remit, realçou que o clima energia está se tornando mais relevante e as ondas de calor terão consequências sem precedentes na população de baixa renda. Os autores do estudo apontam que na cidade de Nova Delhi, com alta de atividades de construção e forma força de trabalho de baixa renda, estão em sério risco de impactos das ondas de calor. Embora ainda tenha um índice de vulnerabilidade de clima, os autores acreditam que isso subestima os impactos das ondas de calor no desenvolvimento do país. Bom dia. Obrigada, Beatriz, pelas informações. E agora vamos encerrar com o Over Repórter de hoje. Bom dia.